No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes. Meu nome é Alzenir, sou associada da ANAD há mais ou menos 3 anos. Quero fazer uma pergunta para o Dr. Fado. Como faço para saber se sou pré-diabética? Dona Alzenir, o diagnóstico de pré-diabetes, na realidade, é suspeita clínica baseada na hereditariedade, parentes próximos de diabetes, e são pessoas que têm glicemias de jejum normais ou pouco alterada, que vão até 120, flutua entre 100 e 120, ou mesmo normais. Hoje em dia, nesse ano, incluiu-se para o diagnóstico a hemoglobina glicada. Então, as pessoas que têm hemoglobina glicadas entre 6 e 6,5 são pessoas suspeitas que tenham o diabetes, né? Ou que a gente chama de pré-diabetes. Na realidade, a denominação de pré-diabetes é uma denominação errada, porque dá uma sensação para o paciente que a gente fala pré, não é, ainda vai ser. Não, não é exatamente essa condição, porque essa situação é uma situação melhor definida como sendo o início da doença do diabetes. E, lamentavelmente, nessa situação, as pessoas ficam anos, décadas às vezes, sem se cuidar, sem se tratar, sem fazer dieta, sem fazer exames. E nessa situação vão se desenvolvendo as doenças de complicação do diabetes, principalmente a doença cardiovascular, que é a coronariopatia, angina, pode até o infarto ver se desenvolver antes mesmo que se manifeste a glicemia de jejum acima de 126, que seria a manifestação do diabetes. Meu nome é Irene, eu sou associada da ANAD há 2 anos, mais ou menos. Eu queria perguntar para o Dr. Flado se o uso da bomba de insulina teria benefícios para mim. Bom, o sistema de infusão contínua de insulina, que se chama bomba, né, de insulina, não é um termo apropriado, né, que bomba dá outra ideia, né? São muitos, porque é a maneira mais fisiológica de imitar o que uma pessoa que não tem diabetes na infusão da insulina, isto é, quem não tem diabetes infunde insulina pouquinho, todo o tempo, né? Que a gente chama de secreção basal de insulina do pâncreas normal. Quando a pessoa come, ele dá uma descarga, que é correspondente à quantidade de carboidrato que a pessoa comeu, só para, vamos dizer, queimar aquela glicose que entrou no sangue, especificamente na quantidade. Isso é uma regulação que o organismo faz automaticamente. Muito bem, se você tem diabetes, não tem insulina, então vai instalar a bomba de insulina, principalmente a maioria nos diabéticos tipo 1, você consegue imitar o que o pâncreas natural faz. Quer dizer, aquela secreção basal, pouquinho, a bomba já vai programada, a gente consegue programar diferentes basais com diferentes
quantidades por minuto de unidades de insulina, e a gente, ao mesmo tempo, o paciente é orientado para fazer a sua infusão de insulina rápida, do bolus, antes da alimentação. Então, você senta, calcula quanto você vai comer de carboidrato, já tem tabelas, no começo é um pouco mais difícil, depois você habitua, você já sabe quanto de insulina você vai tomar antes do café, almoço, jantar, e aí você manda o sistema infundir no catéter que já está previamente no seu subcutâneo, e ele é trocado cada 3 dias. Então não precisa tomar 4 aplicações por dia e apenas uma aplicação cada 3 dias, e através desse pequeno catéter, que é minúsculo, de Teflon, ele vai infundindo no subcutâneo a insulina. Então, existem vantagens das aplicações, existe vantagem de a gente imitar o que o pâncreas natural faz, são vantagens importantes, e os trabalhos científicos mostram que o melhor controle, sem dúvida alguma, da glicemia é atingido com o sistema de infusão contínua de insulina. Olá, eu sou Cíntia Alves e está começando mais uma edição do Diabetes News. No programa de hoje, você vai conferir. Pesquisa aponta que dormir mal aumenta risco de desenvolver o diabetes. Consumo de frutas em grande quantidade pode afetar a saúde do diabético. Sabe aquelas noites em que você tenta dormir, vira para um lado, vira para o outro e mesmo assim não consegue pegar no sono? Bom, o resultado de uma noite mal dormida vai além do cansaço e da irritação. Segundo uma pesquisa realizada por cientistas holandeses, dormir mal ou muito pouco afeta a maneira como o corpo usa a insulina para transformar açúcar em energia, aumentando riscos de desenvolver o diabetes. 9 voluntários participaram do levantamento e foram examinados após dormir cerca de 8 horas e também quando tinham dormido apenas metade deste tempo, ou seja, 4 horas. Neste último caso, a habilidade em processar a insulina foi reduzida a 1/4. Segundo os pesquisadores, em pessoas saudáveis, o uso da insulina não é fixo e a substância é alterada de acordo com a duração do sono na noite anterior. O resultado se soma ao de pesquisas anteriores, que associavam noites mal dormidas ao aumento do nível de açúcar no sangue. Elas são gostosas, são incluídas sempre em qualquer dieta alimentar, mas não se pode abusar delas. Estamos falando das frutas, que num país tropical como o nosso são variadas e saborosas. Mas comer frutas em excesso pode fazer mal para a pessoa diabética? Tudo vai depender da quantidade que se come. De acordo com especialistas no assunto, comer muita fruta significa comer muitas calorias, elevar o peso e, por causa da alta quantidade de carboidratos que a maioria das frutas tem, aumentar a glicemia. O ideal é comer uma fruta de cada vez, preferindo as de tamanho menor. Pode-se comer uma fruta em cada refeição, considerando-se 5 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar e 2 lanches intermediários.
Os efeitos da ingestão da fruta são os mesmos se ela for um lanche ou uma sobremesa. Algumas frutas são mais calóricas e, portanto, devem ser consumidas com determinados cuidados. Estão nesse grupo o abacate, um pequeno, tem 650 calorias, e a laranja, que tem 140 calorias. Entre as frutas que fazem parte do grupo menos calórico, estão uma maçã pequena ou um kiwi, ambos com 50 calorias, ou um maracujá médio, que tem 45 calorias. A ingestão de frutas, ao invés de afetar o organismo do diabético, pode sim fazer muitos benefícios se for consumida de forma balanceada. O Jornal Diabetes News fica por aqui. Lembrando que você pode nos enviar as suas dúvidas, sugestões, participar do nosso chat ou da nossa enquete. Continue conosco. A ANAD, a sua saúde é a nossa meta. Você pergunta, a ANAD responde. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Já temos ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde, doutor. Falo com quem? É Vilma, do Butantã. Pois não, dona Vilma? Doutor, a minha família, quase todos são diabéticos. Mãe, avô, avó, já foram, né? E eu gostaria de saber que atitude que a gente tem que tomar. Por exemplo, se o açúcar está 120, de repente vai para 230. Como já aconteceu isso com a minha família, que fazendo regime subiu. E eu gostaria de saber que atitude que a gente tem que tomar, porque eu também sou diabética. Ok, obrigado pela sua participação. A sua pergunta é muito importante, porque nos enseja uma resposta que a gente sempre gostaria de estar fornecendo, que é as pessoas que têm familiares já com diabetes não ligam muito, né? Você tem uma glicemia acima de 99, de jejum, você deve fazer as glicemias pós-alimentares para ver se não atingiu acima de 140, ou agora, melhor, já vamos dizer, este ano, assentado a hemoglobina glicada A1C. Se ela tiver entre 6% e 6,5%, já indica que você já está com diabetes, início já de diabetes. Então, é possível que pessoas como seus familiares, que tenham 120, de repente vai para 200. Mas, veja bem, não é que de 120 foi abruptamente, é que já tem anos e mais anos que a pessoa acha que só com dieta vai conseguir controlar. Não, tem que tratar, tem que fazer a dieta, tomar medicamentos, tem que fazer exercício, tem que cuidar, já como se fosse um diabetes. E, infelizmente, a maioria das pessoas não cuidam desde o início, deixa a doença evoluir. A gente já sabe que no primeiro diagnóstico já tem quase 8 anos de evolução da doença. Então, esse diagnóstico é feito tardiamente, o que permite que quase 50% a 60% dos pacientes já tenham complicações. Os 50% é dados internacionais de estudos feitos na Inglaterra, e os 60% são os nossos pacientes que nós detectamos aqui no Dia Mundial de Diabetes, no Colégio Mate Cabrini, todo 15 de novembro, nós fazemos uma grande campanha, e aí a gente vê que no primeiro diagnóstico nosso, a pessoa vai e passa por todas as salas para fazer os exames prévios, já tem complicações. O que significa que no diagnóstico você já tem complicação da doença? Quer dizer, você já estava funcionando há muito tempo, já estava estragando o seu organismo. Então você tem que falar para os seus parentes, como a senhora disse que tem muitos parentes e alguns têm diabetes, aqueles que outros não têm, os que não têm, tem que consultar o médico, procura um endocrinologista que deve ter também, pode estar escondido aí, mas existem meios de achá-los, e uma vez detectado, mesmo com glicemia de jejum próximas do normal, tem que tratar. Hoje é essa orientação.
Olá, pessoal. Mais um fim de semana aqui, passando algumas informações importantes para vocês. E uma delas hoje é referente àquelas pessoas que algum dia já fizeram alguma atividade física e há muito tempo estão paradas e querem retomar. Por algum estímulo, por alguma vontade. O importante é saber, ninguém deve ficar parado. Isso é que é importante. Todo mundo tem que fazer uma atividade física, tem que se exercitar. Agora, alguns cuidados e algumas precauções nós devemos ter. Primeiro é o seguinte, toda pessoa deve passar por um médico, se possível por um cardiologista, tá certo? É importante que esse cardiologista, e evidentemente diante do exame, é normal e habitual que se peça um eletrocardiograma de esforço, onde a pessoa vai fazer aquele teste na esteira, sabe? Que você coloca alguns eletrodos. Algumas pessoas já fizeram, outras não. Mas é um teste muito simples, não tem dor nenhuma. E vai determinar realmente como é que está a situação do seu coração e como é que está a condição do seu coração diante do exercício. É evidente que o médico vai solicitar um exame de sangue completo, um hemograma completo, para saber como é que está o seu colesterol, triglicérides, como é que está o seu diabetes e assim por diante. Feito isso, é importante você ter um atestado do seu médico, mas não ele liberando o que você pode fazer, e sim ele dizendo para você o que realmente ele não pode fazer. Que o mais importante é saber o que você não pode, porque aí você não tem o perigo de se lesionar ou de se machucar ou ter problemas sérios. Outro item importante, você procurar, se for até uma academia, saber se essa academia ela é uma academia que tem um registro no Conselho Regional de Educação Física. Se você tiver alguma patologia, alguma doença, que seja uma academia que tenha um profissional que seja habilitado e que seja especializado a trabalhar com aquele tipo de doença, tá certo? Se você procurar um personal trainer, a mesma coisa, tá certo? E fundamental, mantenha-se com a sua alimentação adequada, mantenha com a sua medicação adequada e, muito importante, toda vez que alguém quer começar a fazer uma atividade física, há muito tempo, por um estímulo, a pessoa quer começar a dieta, quer começar a atividade física, quer começar a tomar remédio, o importante é o quê? Através do médico e os exames, ele determinar o que você deve ou não tomar. E não faça dietas bruscas. Tá certo? E evidentemente você vai procurar realmente um nutricionista, que é a pessoa habilitada para isso, e ele vai falar para você que você não deve, porque são muitas mudanças. Primeira mudança, você foi no médico, é impactante, você quer ver resultados, né? Segundo, você vai fazer uma atividade física, há muito tempo você não faz, então é outro impacto. Alimentação, você para a alimentação, então são tantos impactos que ele tem que ser moderado. E tudo que é moderado e gradual são que nem alicerces, eles têm que ser graduais, lentos, que com certeza você vai atingir seu objetivo. Se você for bruscamente querer mudar toda a sua vida, nos últimos 15 anos, nos próximos 15 dias, com certeza você vai ter impacto negativo. Você vai ficar com muitas dores no corpo, você vai ficar fraco porque a sua alimentação está muito restrita. Você, se estiver tomando medicação, você tem que ajustar a sua medicação porque ela pode ter alguns efeitos colaterais. E isso, quem vai dar esse parecer? É o seu médico, é a sua nutricionista e o profissional de educação física, que vão fazer esse tripé, que é fundamental, para que você volte a fazer uma atividade física e ter bons resultados. E no que diz respeito especificamente aos diabéticos, mais importante ainda, que o diabético entenda que ele tem que fazer uma atividade física moderada e sempre em conjunto com o médico endocrinologista e com a nutricionista, para que a alimentação, a medicação e o exercício, ela seja bem balanceada para que você consiga atingir seus objetivos, que são melhor condição física, que seu coração bata com uma frequência melhor e mais segura, que você tenha uma melhor irrigação sanguínea no seu organismo, que você não comprometa as suas articulações. Então, tudo isso, pessoal, é importante estar junto com esses profissionais. A NAD está aqui, de portas abertas para você, para seus conhecidos, para que vocês venham ter esse conhecimento não só da atividade física, mas da parte de nutrição, da parte de médicos em geral, endocrinologistas, tá certo? Oftalmologistas, temos cardiologistas. Então tem uma gama de atividades importantíssimas, sem falar em uma série de palestras que vocês têm de sábados, têm vivências durante a semana, e isso tudo envolvendo o seu benefício, o seu bem-estar. De qualquer forma, essa é mais uma dica, mais uma orientação nesse fim de semana, tá certo? Nos procurem, tem o nosso e-mail, que vocês podem tirar suas dúvidas, solicitem mesmo, que nós vamos estar respondendo de acordo com as nossas sequências de palestras, sequências de informações, sequências de dias da semana que nós vamos ter aqui. Sucesso para todos, uma boa semana e que tenha uma boa qualidade de vida para vocês.
programa Educação em Diabetes volta mais uma vez ao Departamento de Podologia da ANAD. Vamos conversar agora com a podóloga Sandra Prado, que é responsável pelo departamento. E ela vai falar sobre os cuidados essenciais que todo diabético precisa ter com os pés. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o diabético, né, ele tem que ter uma atenção especial para os pés. Então, o ideal é, quando após o banho, tá secando bem entre os dedos, tá, para evitar frieiras, até porque a frieira no pé diabético, ele é uma porta de entrada para bactérias, né, que pode virar outros problemas de pele, tá? Secar bem entre os dedos, né? Tá olhando sempre os pés para ver se não tem nenhuma alteração, para ver se não tem nenhuma uma cor diferente, né? Algum problema, algum ferimento. Tá investigando bem os sapatos antes de calçá-los, né? E assim que chegou da rua, tá olhando também dentro do sapato para ver se não entrou nenhuma pedra, para ver se não entrou nenhum objeto que possa feri-lo, né? Porque às vezes alguns diabéticos eles têm a neuropatia, então eles já perdem a sensibilidade. Então nisso, às vezes está andando na rua, entra alguma pedra, alguma taxinha, alguma coisa, causa ferimentos, né? E aí pode ocorrer uma coisa bem mais complicada, tá? Referente também ao corte da unha, ele tem que ter mais atenção. O correto é estar sempre com as unhas retas e arredondadas nas pontas. O correto, na verdade, ela está procurando um profissional habilitado, né, para fazer esse trabalho de 30 a 40 dias, está procurando um podólogo. E caso não consiga fazer, não consiga estar aí no hotel profissional, ele pode estar lixando as unhas, né? A gente aconselha sempre a estar lixando, ao invés de estar usando qualquer aparelho cortante, tá, para ele não se machucar. Tá? Então, lixar as unhas e hidratar muito bem a pele, tá? Porque o diabético, infelizmente, ele tem um problema de ressecamento da pele muito mais do que uma pessoa que não tem. E cremes hidratantes para os pés, tá? Não deixar o creme nos vão dos dedos, tá? Porque isso fica úmido e aí acaba dando as frieiras. Meias também é ter que trocar todo dia, tá? Não pode estar usando a mesma meia 2, 3 dias. Ter um cuidado de limpeza dentro dos sapatos também, tá? Porque a parte de higiene é fundamental para eles. E ter um cuidado, né? E quem não tem condições de estar usando ou estar verificando o próprio pé, por às vezes obesidade, né? Por algum problema, a gente pede para estar pedindo ou um parente ou um cuidador, né? Tá olhando os pés, ou então ele está usando um espelho, né? Para verificar embaixo nos pés, para ver se não tem nenhum problema, tá? E outra coisa, no secar aos pés, que eu estava falando no início, a gente seria sempre bom ele estar usando uma toalha bem macia, tá? Para não ferir, porque eles têm a pele muito sensível, tá? Ou até papel, né? Uma toalhinha descartável que aí joga fora. E Sandra, então a gente pode dizer que todo cuidado com os pés, ele se faz necessário pelo controle do diabetes? Com certeza. O diabético ele tem que controlar, tem que fazer esse tipo de verificação todos os dias. O pé dele é fundamental, até porque a gente tem muitos problemas de amputação e são os pés, né? É lógico que não é todo diabético que vai ter problema nos pés. Existe o pé diabético e a pessoa que só tem a diabetes, mas não tem nenhum problema nos pés, tá? Mas todo mundo tem que verificar os pés todo dia a partir do momento que sabe que tem diabetes. Entendi. Mas, por exemplo, a pessoa como que ela faz para saber, por exemplo, que ela tem o pé diabético? O pé diabético, ele começa a aparecer várias neuropatias. Às vezes deformidades, tá? Calosidades, às vezes ou tem joanete, né? Não é porque ele é diabético, não é todo diabético que tem joanete, mas às vezes ele começa a ter problemas de joanete, alterações nas unhas, eles têm muita micose, a maioria dos diabéticos. Então, assim, é lógico, quem vai poder estar dizendo isso é o médico. Então, quando ele for ao médico, ao endocrinologista, ele tem que estar sempre pedindo para o médico verificar os seus pés, tá? Porque o médico vai dizer também se ele já tem algum problema, se ele já está iniciando alguma neuropatia nos pés. E, por exemplo, se a pessoa estiver com alguma rachadura, com alguma micose no pé, né, o portador de diabetes, é recomendado ele fazer o uso de pomada? Olha, a gente não indica pomadas, a gente indica assim, rachadura nos pés, a pessoa tem que hidratar os pés para não chegar a uma rachadura. Não usar nenhuma lixa em casa para poder ficar tirando aquela calosidade, porque ele não vai saber
o tanto que ele tem que tirar e vai acabar abrindo mais ainda essa rachadura, tá?